Começa agora, Sim Nexo Podcast. E aí, meus amigos, tudo certo? Hoje é dia 8 de outubro de 2025. Eu tô gravando esse pequeno áudio antes de começar o podcast de verdade, porque eu comecei a falar e desabafar do nada assim, e não pensei no que eu tinha que falar antes. E o que eu tenho que falar antes? Você quer falar comigo? Mandar um e-mail, mandar uma história? semnexopodcast@gmail.com, tá? Manda lá pra mim, cara, eu tô precisando de ideias e coisas pra falar nesse podcast. Então mandem perguntas, histórias suas, alguma coisa que você quiser, minha opinião, e que eu irei responder aqui em podcast. Se você quiser ouvir esse podcast, você tem 3 opções. Pelo YouTube, você pode ouvir pelo Spotify, que é só pesquisar o nome, ou pelo RSS Feed, que é só tu baixa um aplicativo aí de podcast e tu consegue colocar o link lá e ouvir, fazer download, ouvir offline de graça, beleza? Então assim, fiquem com o podcast aí. Abraço. E aí, meus amigos, tudo certo? Começamos mais um episódio aqui do podcast Lixo. Hoje é dia 8/10/2025, outubro. Como vocês estão? Tudo certo? Era pra eu ter gravado isso aqui na segunda-feira, só que, cara, coisas acontecem, tempo não tem muito mais, e oportunidade também pra ter um lugar que eu estiver sozinho pra gravar. E agora consegui esse horário aqui, eu não sei por quanto tempo, não pretendo fazer também muito tempo. Cara, eu tinha algumas coisas pra falar, mas assim, eu recebi uma confirmação de uma coisa que eu já sabia há um tempo já, e eu só queria desabafar sobre isso e refletir um pouco sobre o quanto que a gente acha que a gente, às vezes, se libertou de alguma coisa do passado, que não sente mais nada, que passou, mas essas coisas voltam pra atormentar a gente, assim, sabe? Quando eu terminei com minha ex, cara, isso já faz 2 anos, foi no metade de 2023. Eu fiquei por muito tempo, até, sei lá, 6 meses atrás, ou até um pouquinho mais, tipo, tendo relações ainda com ela, sabe? A gente saía, ficava, e sempre dava muita merda, assim. Logo depois que a gente terminou, ela me contou, porque ela ficou estranha, eu fiquei perguntando, ela me contou que ela foi pra casa de um cara. Esse cara, só pra contextualizar, era um amigo meu muito próximo, que ela... É um amigo meu muito próximo que depois a gente brigou, sabe? E é pior ainda. E aí ela foi na casa dele pra, entre aspas, resolver as coisas que não tinha nada pra resolver, sabe? E ela me contou que dormiu na mesma cama que ele, mas não aconteceu nada. E eu nunca acreditei nisso. No fundo, eu não acreditei. Eu sabia que eles tinham transado, assim. Só que hoje eu recebi a confirmação chegou no meu ouvido da confirmação que eles transaram aquele dia. E por que eu tô falando isso, assim? Um assunto tão aleatório. Porque, cara, isso mexeu comigo, sabe? Uma coisa de 2 anos atrás. Uma menina que não tem mais nada, sabe? Tipo assim, eu não gosto dela. Todas as vezes que eu tipo, fiquei com ela depois, foi puramente por sexo, sabe? Foi puramente por prazer, assim. E tanto que quando eu terminava de fazer o que eu tinha que fazer, eu só queria sair dali, sabe? Só que, cara, a gente tem uma tendência a se vitimizar demais, assim. Por que comigo? Por que ela fez isso comigo? Sabe? E eu acho que é muito nosso ego, assim. Eu acho que é muito meu ego que querendo, tipo...
Tipo, é foda, porque ela ficou com um cara que era um dos melhores amigos meus, assim. E pior, é um cara que ainda me fez mal, muito mal. Ou seja, mas por quê? Por que que isso deveria me... Eu fico pensando, né? Por que que isso me mexe comigo? Porque, tipo, esse cara fez merda comigo e ela foi uma pessoa que foi importante pra mim. Mas ele já não faz parte mais da minha vida. É um cara que tá bloqueado há muito tempo. E ela também não. Por que que eu tô deixando isso mexer comigo, entendeu? Se fosse talvez a minha namorada atual, seria pior, deveria ser pior. Mas isso mexeu comigo. E a gente tem uma tendência, eu acho, assim, sabe? A só ser levados pelos sentimentos nossos, assim. A coisa vem, a gente sente, a gente não pensa o porquê que tá sentindo, por que tá sentindo aquilo, qual que é a lógica do sentimento. A gente não pensa. A gente só vai sentindo. E o problema é que a gente só vai sentindo e vai deixando que esse sentimento se transforma em uma emoção, assim. E a emoção se E a emoção se transforma em uma ação. E eu tô falando isso aqui porque eu tô utilizando isso aqui como, não um desabafo, mas pensando por que essa parada tá me incomodando. Ela é só uma menina que... irrelevante, assim. Tive meus bons momentos com ela, só que, tipo... ela, o que ela representa pra mim, não existe. Ela só existe no passado. Entende? Aquela pessoa não existe mais. Não existe. E os problemas e as coisas boas, ambos, não existem, porque tá no passado. E a única coisa que existe de verdade é o presente. O passado são só coisas que aconteceram. Se eles transaram ou não, foda-se. E não tô falando que, não importa eles não terem ficado, assim. Claro que importa. Claro que importa. Pô, é uma pessoa, sabe, que foi importante pra você, ficando com alguém que foi importante pra você também, que fez parte da sua história. Isso não é legal. Da mesma forma que, sei lá, tua namorada não vai ficar com um amigo seu, entendeu? Ou tua ex-namorada não deveria ficar com um amigo seu. E um amigo de verdade não aceitaria isso também, né? Mas é uma coisa que é passado, assim, sabe? É irrelevante. E a gente, como eu falei, a gente acaba olhando pra nossa vida muito por dentro e menos por fora, entende? A gente olha pra nossa vida de maneira irracional todas as vezes, na maioria das vezes. Até as pessoas racionais são assim, sabe? E é muito difícil ter essa noção e ter essa capacidade de entendimento da nossa mente, porque a gente está dentro dela. E porque a gente se identifica com os pensamentos. A gente se identifica com esse sentimento. A gente não entende que são só produções do nosso cérebro. O sentimento de tristeza que eu senti, tristeza não, mas de raiva quase, assim. Porque na hora que eu fiquei sabendo disso, deu a vontade de pegar e mandar uma mensagem pra ela. Tipo, se eu tivesse solteiro, eu teria feito isso, pela raiva, assim. Tipo, por que você fez isso comigo? Tu não vale nada e tal. E eu teria, tipo, falado isso. Porque dói. Mas eu não deveria fazer isso. Porque já passou. É passado. Que eu estaria me rebaixando a isso. E não é nem por, tipo, eu não quero mostrar que eu me importo. Tipo, foda-se se eu mostrar ou não que eu me importo. Mas é da vontade de, tipo assim, sabe? De ter razão. Sabe? E no fim das contas, quem tomou a decisão foi ela e ele. E eles não estão nem aí, eles não estão nem pensando nisso. Eles estão vivendo a vida deles. E aí, por que eu deveria estar aqui me incomodando com isso? Por que eu deveria estar aqui
sabe, sofrendo e... Eu tô sofrendo, assim, meio incomodado com isso. Acho que a gente deixa, muitas vezes, as coisas ao nosso redor mudar quem nós somos e como estamos, entendeu? Óbvio que coisas assim vão mudar a gente, sabe? Mas eu acho que elas não podem nos desestabilizar completamente, entendeu? E... tipo, essa é uma situação que é chata e tal, mas tem situações piores que essa também. Eu acho que se relacionar com pessoas também, você tá sujeito a essas coisas acontecerem, sabe? Eu acho que quando você entra em um relacionamento, você tá dando o direito da pessoa te machucar, assim. E eu tenho que olhar pra essa situação como, tipo, tá bom, eu errei a pessoa. Eu errei a pessoa que eu dei esse direito. Eu dei esse direito pra uma pessoa desestabilizada emocionalmente. E durante o nosso relacionamento eu percebi isso desde o início, que ela era... Obviamente, né, não tinha pai presente. Espera-se o quê disso? Completamente imatura emocionalmente, e, enfim. Demorei até pra terminar com ela, devia ter terminado muito antes. E... enfim, como eu disse, a gente se deixa muito levar muito pelas emoções, assim. O nosso cérebro é um processo, sabe? É um processo de pensamentos automáticos que vem. E eu acho que esses pensamentos, eles vêm por experiências, vêm como o seu cérebro já veio sendo moldado. Cada pessoa vai reagir com algum pensamento automático para se determinada situação. E aí o que acontece? Em vez da gente ver esse pensamento e só... Porque, por exemplo, quando eu soube disso, eu já vi um pensamento de raiva, um pensamento de querer ser vingativo, automático. E ao invés de eu, na hora, olhar esse pensamento e falar, tá bom, vamos pro próximo. Tipo, não me identifico, eu me identifiquei com eles. E aí quando eu me identifiquei com eles, eles passaram a se tornar algo mais profundo na minha mente, que é um sentimento. E aí eu me identifiquei com esse sentimento. E aí ele se tornou uma emoção. E aí eu me identifiquei com ela, que quase se tornou uma ação. Se tornou uma ação, não, porque eu bloqueei ela agora. Quando eu soube disso. Eu não segui ela mais em nada, mas eu bloqueei em tudo. Mas se eu tivesse, no início lá, só olhado pro meu pensamento automático, olhado pra ele, sentido aquilo, mas olhado pro pensamento e não me identificado com ele, talvez isso não teria doído. Tipo, e agora que eu tô falando, não tá doendo mais. Na hora que você ouve isso, dói, assim. Mas não foi tão absurdo assim. Foi uma situação chata, mas não é tão absurdo assim. Mas eu acho que isso é mais uma reflexão pra tudo, assim, na vida da gente. Sobre... Eu acho que boa parte do nosso sofrimento mental, 90% dele é porque a gente se identifica com tudo que vem na nossa cabeça e não tem a capacidade de olhar os nossos problemas por fora. Porque é difícil olhar por fora quando você tá por dentro. Quando na prática você tá ali. Entende? Enfim. Eu acho que é um processo de ter essa maturidade emocional. Eu acho que a maturidade emocional passa por isso, sabe? Passa por ter a capacidade de identificar o que tu tá sentindo, por que tu tá sentindo. Entender teus padrões de pensamento nas situações. E é difícil não deixar se levar pelo sentimento, sabe? Pelo pensamento. Muito difícil. É uma iluminação espiritual, na verdade. Tu conseguir se livrar disso. Sabe? Acho que é uma iluminação espiritual das grandes, assim. Mas eu acho que mesmo que talvez se livrar 100% disso seja uma utopia, não quer dizer que é uma utopia que você não tem que ir atrás, sabe? Sei lá, acho que acabar com a fome no mundo deve ser uma utopia também. Sei lá, acabar com todos os problemas do mundo é uma utopia também. Mas não é porque é uma utopia que você tem que deixar de ir, sabe? Deixar de fazer. Tentar deixar de fazer o melhor.
Acho que fica a reflexão aí, muito menos sobre a situação em si, mas sobre como que a gente deve lidar com nossos problemas internos, assim, sabe? A gente vive muito no automático, velho. Eu vivo, pelo menos, não sei vocês, mas eu vivo muito no automático. Eu vivo sem perceber, sabe? O tempo passa na minha frente sem perceber, porque eu tô fazendo a mesma coisa e tô viajando na maionese. Eu nunca tô presente, assim. Eu nunca tô vivendo o momento. Eu nunca tô olhando pra mim. Eu nunca tô observando o que tá acontecendo. Só tô vivendo igual um zumbi no automático. Algo acontece e eu tenho uma reação automática. E por aí vai. Algumas coisas que eu faço me ajudam a ser menos assim em alguns momentos. Eu acho que eu tô até melhor que a média. Desculpa o bocejo aí. Mas eu acho que eu tô até melhor que a média, assim, sabe? Mas... tem muito a melhorar ainda, sabe? Tem essa capacidade de noção, capacidade de entendimento do ambiente ao meu redor, capacidade de entendimento do tempo ao meu redor, capacidade de entendimento da minha mente. E de não controle sobre ela, mas de não ser controlado por ela, entende? Isso é foda, cara. É foda. Difícil. Mas eu acho que é um processo. E a vida, o legal dela é o processo. Enfim. Mais um episódio aí, todo esquisito, sem graça nenhuma, com reflexões aleatórias. Eu nem falei nada no início, né? Eu acho que eu vou gravar um áudiozinho aqui e vou botar no início lá. Valeu? Até semana que vem. Desculpa o episódio curto aí, 15 minutos também. Até que tá bom. Eu tinha outros assuntos pra falar, mas não tô afim. Semana que vem nos encontramos de novo, meus amigos.